Boric sofre dura derrota, extrema-direita avança no Chile. Então, o Partido Republicano de José Antônio Cast terá 22 de 51 cadeiras na Constituinte chilena. A extrema-direita cresceu e cresceu pesadamente em detrimento dos votos que se concentravam mais ao centro do espectro político. A aliança de esquerda liderada por Boric, ela manteve mais ou menos os mesmos percentuais que havia obtido nas eleições parlamentares de 2021. São eleições diferentes, né, Dáfrica? Nós estamos comparando a eleição para uma comissão constituinte de apenas 50 vagas, portanto, uma restrição muito grande das cadeiras, com uma eleição parlamentar, mas, de toda maneira, é a comparação mais razoável que pode ser feita. Não se pode comparar a eleição presidencial com a eleição parlamentar ou com a eleição para essa comissão constituinte. Então, se nós compararmos com a eleição parlamentar, ou mesmo com a eleição da primeira constituinte, cujo projeto foi rejeitado em plebiscito, e com essa eleição de ontem, o que nós vamos ver é que as forças de esquerda, agora ganhando a adesão também do Partido Socialista, ficou ali em torno de 27% dos votos, que é mais ou menos a soma do antigo Apruebo Dignidad, a aliança entre a Frente Ampla e o PC, mais o que teve o PS nas eleições parlamentares de 2021. Então a esquerda ficou do mesmo tamanho. Isso é uma boa notícia? Não, isso é uma péssima notícia, porque depois de 2 anos governando, você ter o mesmo tamanho, depois de 1 ano e meio, né, governando, você ficar do mesmo tamanho, não é uma boa notícia. Você governa e busca expandir sua base social. Isso o governo Boric não conseguiu fazer. E todo aquele eleitorado que se concentrava entre a centro-esquerda e a centro-direita, grande parte desse eleitorado, trafegou para a extrema-direita. A extrema-direita emergiu com 35% dos votos. Isso é uma votação espetacular. A extrema-direita, junto com a direita, e pessoal, direita no Chile já é muito à direita. A direita tradicional chilena, com a Renovação Nacional e a União Democrática Independente, já é muito de direita. A UDI, que faz parte da direita tradicional, é um partido fundado pelo pinochetismo. CAST, Partido Republicano, acreditem no que eu estou dizendo, faz o bolsonarismo parecer uma corrente moderada. Então, o Partido Republicano é um partido abertamente fascista, é um partido abertamente vinculado às ideias de Pinochet, defende a ditadura de Pinochet, e esse partido passou a 35%, enquanto que a direita tradicional a 21%. O bloco de direita subiu para 56% dos votos. E o bloco de esquerda, com seus 26%, 27%, mesmo que consiga atrair a pequenina centro-esquerda que ainda sobreviveu no Chile, é um bloco que foi ali para os seus menos de 40%, e aí tem um outro percentual de votos, inclusive você pode até somar na direita, que é o Partido de la Gente, que tende mais à direita do que a uma aliança com a esquerda ou a centro-esquerda. O que aconteceu? É uma série de fatores, né? A gente teria que dedicar aqui muito tempo para conversar a esse respeito. Eu vou apontar os 2 principais. Primeiro, o governo Boric está muito desgastado. É um governo que não conseguiu apresentar melhorias expressivas na vida do povo. É um governo que partiu da tese tradicional do Frente Amplismo, que é um grande fracasso histórico, a tese tradicional do Frente Amplismo. Qual é a tese tradicional? É assim, você escolhe um inimigo principal, que é o fascismo. Tudo bem. Você faz uma aliança com todas as forças dispostas a lutar contra o fascismo. Muito bem. Só que para fazer essa aliança, você tem que moderar o seu programa. Quando é uma força de esquerda que lidera essa frente, ela tem que moderar o seu programa. Então, muitas vezes, para fazer essa aliança contra o fascismo, você faz um governo morno. Um governo que não busca implementar um programa de reais mudanças. O Boric seguiu essa teoria. Ele escolheu um inimigo principal, ele foi indo ao centro para garantir a aliança, fez um governo morno, e o que nós temos é uma vitória espetacular da extrema-direita. Ou seja, uma incapacidade do seu governo de liderar o país. O governo ficou absolutamente isolado. No parlamento, na Constituinte. Né? Então, essa é uma questão importante para se analisar. Ou seja, nem sempre essa ida ao centro para garantir amplitude é a política adequada. Muitas vezes essa política leva ao fracasso da esquerda, leva a esquerda a perder capacidade de dialogar com outros setores mais ao centro e permite a extrema-direita, que tem um discurso mais contundente contra, digamos, o sistema, permite a extrema-direita hegemonizar esses eleitores de centro e criar, e permite essa extrema-direita criar não uma situação, evitar uma situação de decadência da sua força, e permite essa extrema-direita virar um polo hegemônico.
Então, essa é uma questão importante. O fracasso do governo Boric, sua incapacidade de avançar em temas fundamentais da vida chilena. Um governo que é de tão morno, é um governo que, em termos de política internacional, apoia fundamentalmente a política do Departamento de Estado. É um governo anti-Venezuela, anti-Cuba, anti-Nicarágua, pró-Ucrânia. Né? E é um governo que, com isso... tem um segundo tema que não pode ser deixado de lado, que foi o núcleo fundamental desenhado por Boric e os seus aliados no processo constituinte anterior, aquele que foi derrotado por um plebiscito. E mesmo agora, o núcleo fundamental se vincula a uma agenda que não é a agenda que constrói maioria no povo. Ele pegou as questões dos direitos humanos e dos direitos de minorias e colocou esta agenda no centro do seu programa. O que é essa agenda? Ampliação dos direitos das mulheres, ampliações dos direitos da população LGBT, ampliação dos direitos dos povos indígenas, que são todas bandeiras progressistas e todas bandeiras que têm que ser avançadas, mas essa agenda não cria maioria no seio do povo. Ela é uma agenda minoritária na sociedade. Ela avança na medida em que o governo consegue consolidar sua força a partir da agenda principal. O que é a agenda principal? Saúde, educação, renda, emprego. É a agenda da distribuição de renda e riqueza. Quando colocou esta agenda como elemento central na Constituinte anterior e no debate político, isso levou a uma perda de base social. Ou seja, levou a uma incapacidade de ampliar a base social. Né? Ou seja, criou um programa que não unifica a maioria do povo. Não unifica a maioria do povo. Na Constituinte, isso ficou bastante claro. E agora se tem um rescaldo disso. Então, eu colocaria essas duas razões principais para o crescimento da extrema-direita. O fracasso do governo Boric em melhorar a vida do povo, ao se tornar um governo sem cor e sem cheiro, um governo morno, um governo fraco, um governo incapaz de propor mudanças ao país, de um lado. E, do outro lado, uma escolha programática que tem a ver com construir um governo morno. Né? Tem a ver com construir um governo morno. Uma agenda baseada em temas de direitos de minoria que não é a agenda que unifica o povo.